Só. Então aqui vamos começar a nossa aula de introdução à teoria quântica. Né? Então, com o início dos anos 1900, né, no finalzinho dos anos 1800, até essa época, né, basicamente todos os fenômenos, né, da natureza, que envolvia movimento, né, corpos com massa e assim por diante, eram descritos pelas leis de Newton, né? Então, é o que hoje se chama de mecânica clássica. Né? Então, a gente tem a mecânica de Newton, tem outros tipos de mecânica que surgiram, né? Podem ser descritas, mas, né, as leis de Newton eram que explicavam os movimentos dos corpos materiais. Né? Então, aí tá a figura, né? Enfim, um desenho do Newton. E esse desenho aqui também é bastante emblemático, né, onde a gente tem uma luz do sol, né, ela sendo né, aberta, né, aqui espalhada em componentes de cores distintas, né, quando passa por um prisma. Então isso era que aqui estaria, né, o Newton observando esse fenômeno, né, e aí essa separação de cores, né, da luz do sol também era explicada usando leis de movimento, né, de Newton, né, relacionado aqui com os índices, né, de refração diferentes do meio. Então, no final dos anos 1800, surgiram algumas evidências, né, experimentais que né, não eram explicadas de forma correta se fossem utilizados os movimentos, as leis de Newton. Né? Então aqui tem alguns dos representantes aí, né, que conseguiram, né, enfim, que a gente vai, né, detalhar, né, a contribuição de cada um deles, né, na nova mecânica, né, na nova teoria que surgiu, né, no começo dos anos 1900, né, que explicaram alguns dos experimentos, algumas das evidências que não conseguiam, né, não eram bem explicadas, né, usando as leis de Newton, né. Né, o que a gente chama hoje de teoria quântica. Né. Então, na verdade, os resultados experimentais, né, alguns dados experimentais, alguns experimentos, alguns deles bem simples, né, não se conseguia explicar com a teoria, com a mecânica de Newton, né, as leis de Newton. Então, esses são alguns das principais observações da época, né, que fizeram que a gente chama, né, que são chamados na literatura de fenômenos que eram inexplicáveis, né, pela mecânica clássica, né, o que se chama hoje de mecânica clássica. Então, a primeira coisa seria a observação de linhas, né, nos espectros atômicos, né. Pela mecânica clássica não faria sentido, né, observar essas linhas, né, ou seja, tinha alguns comprimentos de onda que eram, por assim dizer, permitidos de ocorrer, né, nos espectros atômicos e outros não. Então, né, onde era permitido apareciam as linhas, né, raias, né, nos espectros atômicos. Né. A estrutura nuclear dos átomos em si também não era bem explicada, né, a natureza da luz, então simplesmente entender como é como é composta, né, e qual é o comportamento, entender o comportamento da luz, né, não era bem explicado pelas leis de Newton. Né, o que se chama de radiação de corpo negro, a gente vai detalhar bastante a radiação de corpo negro, e o efeito fotoelétrico. Né? Então, algumas dessas coisas aqui, né, concederam, né, prêmios Nobel para diferentes pesquisadores. Né? Então, por exemplo, o efeito fotoelétrico foi o que, né, concedeu o prêmio Nobel para o Newton. Né? A radiação de corpo negro, por exemplo, foi o início, né, foi o pontapé inicial aqui, né, inclusive a palavra quanta, ela surgiu, né, na explicação da radiação de corpo negro, né, que é o que fala aqui. Né. Então, a proposta de Max Planck, né, para explicar a radiação de corpo negro foi, né, na verdade, o que se considera hoje como um dos marcos, né, do desenvolvimento da teoria quântica. Então a gente vai falar basicamente de cada um daqueles fenômenos lá que eram inexplicáveis pela mecânica, o que a gente chama hoje de mecânica clássica.
Então, então a primeira coisa que a gente vai começar são as raias, né, a observação de linhas nos espectros atômicos. Então aqui a gente tem um exemplo, né, encontrado em livros, dos espectros, né, de cada um dos diferentes átomos. Então, como é que se obtinha esses espectros, né, por exemplo, dos átomos, né, para se observar essas raias aqui. Então, em 1860, né, o Bilsen e o Kirchhoff eles inventaram o que se chamou de espectroscópio, né? O espectroscópio basicamente é isso daqui, né? Então o que se tem, né, é um prisma, né, dentro de uma câmara aqui. Esse prisma ele está acoplado a uma hastezinha aqui e tem uma abazinha aqui que era possível rotacionar. Então você podia rodar isso daqui e isso faria com que o prisma ele, né, assumisse diferentes ângulos aqui. Então o que é que isso possibilitava? Possibilitava aqui a luz, ó, então tem o bico de Bilsen aqui, então você poderia queimar a sua amostra aqui e analisar, né, a radiação que sai dessa amostra aqui. Então quando a radiação passa por essa objetiva aqui, ela, né, colima aqui. Então essa radiação ela bate no prisma aqui e ela é separada, né? Então as componentes dessa radiação aqui, dessa luz aqui, ela é separada. E aí quando você rotaciona, né, essa abinha aqui, o que acontece é que ao rotacionar você vai analisar, né, diferentes componentes da luz que foi, né, separada aqui nesses componentes. Né? Da mesma forma que naquela imagem lá do Newton a gente via cores diferentes, né? Então você vai espalhar isso daqui assim, separar, né, essa radiação, e quando você roda aqui você vai ver cada componente de forma, né, separada aqui, individualizada. Né? O observador fica aqui. Né? E aí o que acontece? Quando se fazia isso, né, queimando, né, aqui amostras diferentes, então amostra de lítio, de sódio, de hidrogênio, de hélio e assim por diante, né, o que se observava era que para várias posições diferentes aqui, ou seja, para vários ângulos diferentes aqui, que no fim das contas representa comprimentos de onda diferentes, não se via nada. Então, né, a radiação ela não era composta por todas, né? Então você via a radiação do hélio, por exemplo, ele não era composta por todas as cores, para se dizer, do visível. Né? Então todos os comprimentos de onda não tinham necessariamente alguma intensidade de luz, de radiação. Né? Tinha só em alguns comprimentos de onda bem específicos. Não é isso? Então isso significa o quê? Que nós não tínhamos um espectro, né? O espectro que chama isso, né? Isso que a gente observa, né, aqui quando a gente varia esse ângulo aqui. Então quando a gente varia o ângulo, a gente vê, né, as diferentes componentes e a gente monta, né, ou no olho, ou enfim, ou anotando os, o espectro. Né? Então o espectro ele não era composto, né? Não era contínuo, ou seja, não era para qualquer posição que se colocava aqui que você observava alguma radiação vindo aqui. Era para comprar, né, angulações ou comprimentos de onda bem definidos. Né? Então é isso que se chamava de raias no espectro atômico, né, de cada átomo. Tá? E aí cada átomo, se você fizesse a mesma amostra de lítio várias e várias e várias vezes, você veria sempre a mesma coisa, o mesmo padrão, né, de raias ou linhas no espectro. Né? E não se sabia explicar por quê, né? Porque segundo a teoria de Newton, isso, né, na verdade, qualquer luz dessa deveria ser composta, por exemplo, por todas as componentes. Né? Então as linhas dos espectros começaram a ser estudadas por vários e vários pesquisadores. Né? A gente vai não vai entrar nesse detalhe, mas isso é um conteúdo que vocês podem buscar, né, na internet, e tem várias, né, as contribuições de cada pesquisador aqui para entender, né, essas linhas espectrais. Você pode encontrar na internet, e a gente vai, na verdade, pontuar alguns dos mais importantes, não todos, né, que foram várias contribuições, mas alguns dos mais importantes, né, em aulas futuras.
né? Certo? Então, até hoje, na verdade, o fato de você queimar, né, íons diferentes aqui, né, e ter cores diferentes é utilizado hoje como chama teste da chama, o experimento da chama. É muito comum, né, você ver ou um bico de Bilsen se você vir, né, com um borrifador, né, com soluções, né, em álcool, né, de diferentes sais, né, com diferentes composições, e elas assumirem, né, quando você borrifa, por exemplo, com lítio vai ficar avermelhado, com cobre vai ficar esverdeado, né? Então até hoje isso é bem explorado, né, nessa química descritiva, ou enfim, ou em experimentos demonstrativos de química, né? Então a ideia da observação de linhas espectrais basicamente era essa, né? A estrutura atômica, né, foi outro fenômeno que não era bem explicado, né? Então, vários de vocês já viram, né, os diferentes as diferentes contribuições, o desenvolvimento das teorias, né, para se chegar no modelo atômico que a gente tem hoje, né? Então, o modelo atômico o primeiro modelo, na verdade, a primeira pessoa, né, o primeiro modelo para o átomo foi o de Dalton, né, que todos conhecem, né, que seriam bolas de bilhar rígidas, ou seja, a palavra átomo, né, que seria algo indivisível, né, foi uma das primeiras pessoas que utilizou, né, o Dalton. Ele propôs esse modelo de bolas de bilhar, né. Enfim, logicamente, como se sabe, né, posteriormente foram identificadas partículas subatômicas menores, né, na verdade, há muito tempo, né, se descobriu, na verdade, o tubo de raio catódico, né, que foi chamado de tubo de raios catódicos. Isso aqui, tem um videozinho bastante interessante na internet, se você colocar no YouTube, né, o tubo de raios catódicos, o primeiro vídeo que vai aparecer, ele é bem interessante, mostra os raios catódicos, mostra, né, o bastãozinho repelindo ou atraindo o raio, né, que é gerado aqui, né? E aí esse experimento ele é bem antigo, né, do J.J. Thomson. Então na época, 1897, ele demonstrou, né, com esse experimento, que você tinha partículas que seriam menores do que os átomos, que eram carregadas negativamente, né? E aí depois se descobriu que seriam os elétrons, né, eram partículas subatômicas. Então o que significava que o modelo de Dalton, ele não, né, o átomo, na verdade, não era indivisível, né? Então isso foi uma construção, né, científica aí da química e da física, né? E aí vieram os primeiros modelos atômicos com levando em consideração partículas subatômicas. Então, um dos primeiros modelos que surgiu foi o que a gente chama, né, de pudim de passas ou pudim de ameixa, onde o átomo seria uma esfera, né, mole, né, com positiva, né, com elétrons negativos, né, partículas menores negativas incrustadas nesse pudim, né? E aí isso faria com que o átomo ficasse eletricamente neutro, né? E aí o Thomson ele mediu, né, a razão, né, carga-massa, né, do elétron, e o experimento da gota de óleo de Millikan, né? Todos os experimentos vocês acham, né? No ensino médio se vê esse conteúdo, né? E cada um desses passos. Essa é uma história bastante interessante, né, da química, porque de fato mostra cada um dos passos, né, na evolução aí do modelo atômico, né? E aí o outro experimento que é bastante conhecido é o modelo atômico de Rutherford, e Bohr, né? Também tem vários e vários vídeos no YouTube, né, detalhando como é que foi esse experimento. Mas a ideia básica é essa, né? A ideia básica é que se você colocar, né, uma malha, né, uma rede de átomos e bombardear ela, né, com partículas alfa, né, se os átomos fossem compostos por núcleos, né, feito como se fosse um pudim, né, um núcleo maciço, né, de massa, mais né, de forma com que ele pode ser atravessado por uma partícula, né. Então esses raios todos eles teriam que atravessar sem sofrer nenhum desvio,
né? E o que se observou foi que, né, em resumo, né, o que se observou é que os raios eles, né, apresentavam desvios, né? Então, o que acontece é que com esses desvios, né, o que o Rutherford, né, que o grupo de pesquisa do Rutherford concluiu é que o átomo não poderia ser uma massa muito grande que seria mole para atravessar uma partícula alfa. Ele teria que ser uma coisa rígida, positiva, né, e muito mais pesada do que, né, os elétrons, que já se sabia que tinha uma relação, já sabia a razão carga-massa do elétron, né? Então, o Rutherford propôs então um modelo onde você teria um núcleo, né, pequeno e muito massivo, né, e teria o que ele chamou de eletrosfera, né? Então o modelo de Rutherford, na verdade, ele é muito mais rebuscado e detalhado do que geralmente se vê. Então se você pode calcular, na verdade, né, ele fez modelos de cálculo de como seria a mudança de, de direcionamento aqui das partículas alfa quando chegasse próximo do núcleo, né? Então tem toda uma matemática por trás também. Então você pode, né, aqui tem um resumo, né, das observações do grupo de pesquisa do Rutherford e as conclusões que eles tiraram, né? Então a primeira observação é que grande parte das partículas alfa ela atravessava, né, sem desviar o curso, né? Ou seja, a conclusão que eles tiraram disso foi que, né, o núcleo, o átomo deveria ser, sua maior parte deveria ser um vazio, né? Que foi o que se chamou de eletrosfera, né? Onde provavelmente estariam, né, localizados os elétrons, né? Algumas poucas partículas, né, na verdade era uma em 20 mil, né? Não atravessava, né, a lâmina e voltava, na verdade, para a fonte de partícula alfa, né? Ou seja, ela interagia com alguma coisa e voltava muito rapidamente, ou seja, né, era 1 em 20 mil, ou seja, ela deveria bater em uma coisa muito massiva e muito pequena, né? Então deveria existir no átomo uma pequena região onde se concentrava a sua massa, né? O que foi que ele chamou o núcleo, né? E algumas partículas sofriam alguns desvios de trajetória, né? Ou seja, o núcleo do átomo deve ser positivo, que provocava uma repulsão na partícula alfa, que também é positiva, né? Então, também é um belo exemplo, né, de como, né, a ciência funciona, né? Você não obtém informações diretas, você obtém informações que você precisa inferir, né, conclusões, certo? Então esse experimento também é muito interessante e tem vários vídeos, né, diferentes que explicam em textos também, né, no livro do Atkins de Princípios de Química esse experimento é bem detalhado, né, tem textos bastante interessantes, né? Então, né, tanto na estrutura do átomo, né, então alguns pesquisadores começaram a atuar, né, no sentido de tentar, né, conseguir tentar explicar, né, tanto como seria a estrutura do átomo, quanto por que essa estrutura do átomo, né, na verdade a estrutura do átomo que se propunha tinha que casar, né, tinha que bater com aquela estrutura lá de raias, né, aquela forma de raias daqueles espectros atômicos. Então são dois problemas, são duas observações distintas, mas que elas carregavam a mesma temática, digamos assim, né? Não se podia propor um modelo de estrutura atômica que não explicasse, né, aquelas raias, né, no, nos espectros atômicos. Então tiveram diferentes pesquisadores que propuseram equações, né, para tentar explicar aquelas raias, né, aquelas linhas lá dos espectros atômicos. A gente também vai fazer um detalhamento maior em vídeos futuros, né, sobre a contribuição de alguns pesquisadores, incluindo a de Rydberg, né, que foi uma equação empírica, né? Então o Balmer, né, ele fez uma introdução inicialmente, né, a maioria das equações que foram introduzidas, né, incluindo a do Rydberg, do Balmer, do Paschen e vários outros, eles
né, na época as propostas de equações deles eram empíricas, né, o que significa que eles viam os espectros, né, dos átomos, mediam as distâncias, por exemplo, entre as raias, né, e faziam propostas, né, de equações que casavam, né, com essas diferenças. Né? Então foi assim que boa parte dos pesquisadores fizeram as suas propostas. Né? Então, frente a alguns pesquisadores distintos, né, que a gente vai detalhar em outro vídeo, veio a contribuição do Bohr. Então, o Bohr, em 1922, ele propôs o primeiro modelo teórico, né, para o átomo. Então, era um modelo teórico, né? Então, ele fez algumas propostas. A gente vai também detalhar e vai deduzir como é que o Bohr fez isso em um vídeo futuro. Né? Só que, em resumo, ele chegou na expressão aqui, né, para a energia, né, do elétron para cada uma do que ele chamou de órbitas. Né? Então, no modelo do Bohr, né, ele falou que o núcleo, ele utilizou, né, a ideia de modelo atômico, modelo nuclear para o átomo, né, o que era chamado de modelo planetário, onde o núcleo né, estaria em um centro e os elétrons eles se moveriam em órbitas, né, ao redor desse centro, desse núcleo. Né? E aí ele, né, impôs, né, que o elétron ele só poderia, né, orbitar, né, em níveis, né, permitidos aqui. Então ele não poderia orbitar, né, entre um e outro só nesses onde está aqui, né, descrito. Né? Então a ideia do Bohr foi essa. A gente vai ter um vídeo exclusivo para falar e deduzir a equação do Bohr. Né? Hoje em dia se sabe, né, na verdade na época já se sabia que o modelo dele foi, na verdade, os livros introduzem o modelo de Bohr como o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Então a gente sabe que ele só serve para o átomo de hidrogênio. Então a gente não pode utilizar, né, a ideia de Bohr, de raias e tal, para explicar, né, ou para tentar prever, por exemplo, né, diferenças de energia, por exemplo, né, e associar isso com cores, por exemplo, que é o que geralmente você encontra, né, muitas explicações nesse sentido. Né, você não pode usar o modelo de Bohr para explicar nada além do átomo de hidrogênio. Né, certo? Né, e aí, obviamente, né, outro fenômeno que não era bem explicado, né, era a natureza da luz. Né? Então, algumas evidências mostravam que a luz ela agia como partícula, né? Ou seja, por exemplo, a luz ela transfere energia, né? Transfere momento. Né? Então, transferência de momento ela é associada a uma partícula. Né? Então, uma partícula, né, carrega energia e transfere, né, momento. Então isso é um indício que você tem uma partícula, que você tem um comportamento de partícula. E ora se comportava, digamos assim, tinha propriedades, né, de onda. Né? Então um dos experimentos que comprovou que a luz tem comportamento ondulatório de onda é o que a gente chama de experimento da dupla fenda, né, do Young. Esse experimento é bem antigo, né? Então ele é do começo dos anos 1800. Né? Então a gente está falando de 100 anos antes, mais de 100 anos antes do início da mecânica quântica. Então mesmo nessa época já se sabia que a luz ela tinha natureza ondulatória. Né? E aí hoje a gente fala que a gente tem uma natureza dual, né, da radiação. Então, basicamente, o que é que significa, o que é que foi o experimento da dupla fenda de Young? Então, se você, né, tem na verdade aqui tem uma partículazinha, mas se você tiver uma radiação, a luz, né, passando por uma fenda só, é como se você pegasse uma lanterna, né, e passasse por um anteparo com um buraquinho. Né? Então, o que você vai ver do outro lado é uma luz, né, ela vai sair daqui, ela vai concentrar numa parte e vai ficando escura, né, no restante desse anteparo de uma parede, por exemplo. Agora, se você botar duas fendas, a depender do tamanho dessa partezinha aqui do meio, na distância entre essas duas fendas,
e a depender da radiação daqui, você vai ter um comportamento totalmente diferente. O que é que você vai ter? Você vai ter, né, um comportamento onde você vai ter uma parte clara, né, que está sendo indicado aqui. Esse gráfico aqui ele indica a intensidade de como a radiação bate no anteparo. Aqui também. Então aqui significa o quê? Que nesse ponto aqui central a gente teria o quê? Nesse ponto central a gente teria, né, um máximo de intensidade da luz que está batendo aqui, ou seja, está mais claro aqui, está menos claro aqui, e vai diminuindo para lá. Aqui significa isso, está bem claro aqui, mas quando você se move um pouquinho para cá, está escuro. Se mover um pouquinho para cá, de novo, ó, ficou com intensidade alta de radiação, ou seja, está claro de novo, escuro, claro de novo, só que esse claro é menos do que o anterior e menos do que o anterior, e assim por diante. Então, ou seja, você vai ter claro, escuro, claro, escuro e até ficar escuro totalmente. Então você vai ter um comportamento completamente diferente daqui. Né? E esse foi o experimento da dupla fenda de Young. Isso só acontece se você tiver uma onda, né, aqui. E por quê? Porque essa onda aqui, ela vai, né, quando passar pela dupla fenda, vai ter o fenômeno de interferência. Né? Então, essa variação aqui de intensidade, né, se explica pelas interferências construtivas e destrutivas, né, ao longo do anteparo aqui, pela diferença de caminho percorrido entre essa radiação aqui e essa outra radiação aqui, né? Você vai ter uma diferença de caminho percorrido, e essa diferença vai fazer com que você ora tenha interferência construtiva e ora tenha interferência destrutiva. Também tem um vídeo, né, vários vídeos demonstrativos disso. Né? Isso hoje em dia vai muito além dessa explicação de interferência construtiva e destrutiva. Né? Então hoje em dia esses experimentos eles vão, né, chegam nos conceitos de emaranhamento quântico e assim por diante. Né? Enfim, tem toda uma teoria da física quântica por trás, né, desse fenômeno aqui, mas para a gente agora, né, só basta entender que isso aqui, esse comportamento aqui, ele só acontece se você tiver alguma coisa que está passando por essas fendas que tenha comportamento ondulatório. Né? Comportamento que hoje a gente chama de comportamento quântico, mas enfim, comportamento ondulatório. Né? E aí o outro penúltimo, né, na verdade, fenômeno inexplicável foi a radiação de corpo negro. Né? Um corpo negro basicamente é isso, né? Um corpo sólido quando é aquecido, né? Se você aquecer bastante algum corpo, ele vai brilhar. Né? Essa luz, essa radiação que esse corpo ele emite, se você pegar uma faca, por exemplo, de um metal qualquer e botar no fogo, ela vai começar a ficar em brasa, que a gente chama, né? Ela vai começar a ficar, né, avermelhada, depois esbranquiçada e assim por diante. Então, esse esbranquiçada, quando você vê que ela está daquele jeito, ela está emitindo radiação. Né? Se você avaliar essa radiação que esse corpo está emitindo, você vai ver que ele é um espectro contínuo. Né? Ou seja, ele é composto por todos os comprimentos de onda. Né? E isso é o que se chama de radiação do corpo negro. Né? Essa radiação do corpo negro a gente vai ver né, no próximo vídeo aí, tá ok? Então aqui a gente para por aqui, né? E quando vierem os próximos vídeos eu coloco aí na descrição desse vídeo, né, a continuação, tá ok? Então até mais.